Vamos a mais uma meditação diária da nossa escola bíblica e o tema de hoje é: o respeito é indispensável no relacionamento conjugal. A nossa leitura está na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Presta atenção. O apóstolo Paulo está trazendo algumas orientações domésticas. Do versículo 22 até o versículo 33 do capítulo 5 de Efésios, nós encontramos estas orientações. Ele está dizendo às mulheres que se sujeitem ao marido, está dizendo que o marido é o cabeça da mulher, está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, assim como o esposo é o cabeça da esposa, e que a sujeição da esposa em relação ao marido é baseada na sujeição da igreja para com Cristo. Há também um mandamento muito claro aos esposos, aos maridos, para que amem a sua mulher, tal como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Está falando do amor que se tem mútuo e das responsabilidades que são compartilhadas, visto serem eles agora uma só carne. Presta atenção. Embora alguns distorceram os ensinos de Paulo relacionados com a submissão, dando até poder sem limites aos maridos, não podemos dar rodeios aqui. Estamos diante de um ensinamento bíblico. Paulo de fato diz às mulheres que sejam submissas aos seus maridos, que se submetam aos seus maridos. Sei que este ensino não é popular hoje em dia, talvez até rechaçado, até contrariado por alguns, até mesmo pela interpretação errônea que se teve durante muito tempo. Mas, ainda que pode até não parecer bem-vindo à sociedade de hoje, isso não será motivo ou razão para nós descartá-lo, porque, repito, é um ensino bíblico, é um ensino ético da palavra de Deus. De acordo com a Bíblia, o homem é o cabeça espiritual da família e de sua esposa, a qual acompanha ele nesta liderança. Mas a verdadeira liderança espiritual é serviço. A partir daqui a gente já começa a ter uma concepção correta do que é esta liderança, baseado na liderança de Jesus. Repito, a verdadeira liderança é serviço. Liderança espiritual é serviço. Assim como Cristo dá um exemplo de liderança quando ele serve os seus discípulos de maneira tão exemplar ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Também assim é o serviço de liderança do marido para com a esposa. É uma liderança na prestação de um serviço espiritual, no atendimento das necessidades pertinentes à sua esposa. Como nós já falamos aqui em nossas meditações desta semana, visto ser a sua esposa um vaso mais fraco, que precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de proteção. Um marido sábio que honra a Cristo não tirará vantagem do seu papel, e uma esposa sábia que honra a Cristo não procurará menosprezar a liderança de seu marido. Se isso se tomar em conta, se evitará a desunião e a destruição do matrimônio. Há uma única maneira para que nós sejamos felizes na família, felizes no casamento, é a gente seguir o padrão de Deus, é a gente seguir o modelo de Deus. Deus nos dá um manual, se nós o seguirmos, nós seremos abençoados. Alguns cristãos pensam que o ensino de Paulo foi negativo em relação com o matrimônio, devido ao conselho que é observado na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, dos versos 32 ao 38. Esses versículos em Efésios, entretanto, mostram uma visão elevada do matrimônio. O conselho que Paulo está dando em 1 Coríntios se destaca devido a algumas questões daquele contexto, mas o conselho de Paulo aos Efésios é um ideal bíblico para o matrimônio. O matrimônio, para o apóstolo Paulo, é uma união santa,
um símbolo vivente, uma preciosa relação que merece amor, atenção autossacrificial. Paulo reitera aos maridos que amem suas mulheres, o que não faz ao pedir às mulheres que se submetam aos seus maridos. Como o homem deve amar a sua esposa? Primeiro, deve-se estar disposto a sacrificar algo por ela, ou sacrificar-se por ela, pois este é o exemplo de Jesus, que se sacrifica pela igreja. Eu sei que este assunto daria muito tempo para ser comentado, mas há de se observar alguém que diz que ama e não demonstra isso em atitude. O amor de Cristo é grande e ele demonstra isso ao entregar-se pela igreja na cruz do Calvário. Amor verdadeiro é amor que sacrifica. Em segundo lugar, este amor é demonstrado à medida que ele procura a felicidade do outro no assunto que lhe torna como prioridade. Deve-se procurar a sua felicidade como assunto de primeira importância. Assim como o apóstolo está dizendo que este esposo olhará para a esposa, como Cristo olha para a igreja. Cristo não olhou para si mesmo, mas olhou para a igreja. Cristo não olhou para o seu sofrimento, mas olhou para a necessidade da igreja. Em terceiro lugar, deve-se cuidá-la como cuida do seu corpo. Cristo considerou o cuidado da igreja, pois a igreja é considerada agora o corpo de Jesus Cristo, e Cristo está cuidando desta igreja. Assim também é aplicado no casamento. Paulo está dizendo, ninguém vai deixar de cuidar de si mesmo. Todo mundo cuida do seu corpo, alimenta. Assim também a esposa vai cuidar da sua esposa, porque são ambos uma só carne, um só corpo. Nenhuma esposa precisa temer a se submeter a um homem que a trata assim. Há um relacionamento profundo entre esposas e maridos. O primeiro relacionamento humano mencionado também é o mais íntimo, no qual a plenitude do Espírito Santo deve ser manifestada. Este é o relacionamento conjugal. É o primeiro relacionamento que nós encontramos na Bíblia. Antes de Deus fazer qualquer outra instituição, Ele criou o casamento. Antes mesmo de existir igreja, Deus criou casamento, Deus criou família. Qual é a orientação básica que não pode ser descartada? Qual é o padrão, qual é o modelo que Deus estabelece? Paulo enfatiza: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Esta passagem é uma expressão do ideal divino para o casamento. O relacionamento do casamento foi idealizado, foi realizado por Ele, por Deus, como um símbolo do relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja. Presta atenção, há algo profundo nisso, há um mistério maravilhoso nisso. Aos maridos o mandamento é: amai vossa mulher. Presta atenção, as obrigações não são simplesmente unilaterais, muito pelo contrário, nos fala de algo mútuo, recíproco, que acontece de um para com o outro. Não é algo que vai beneficiar simplesmente a si mesmo, mas é algo que visa o bem do próximo, é algo que visa o bem do cônjuge, do outro. A responsabilidade do marido é tão difícil quanto a responsabilidade da esposa. Presta atenção, porque esta não é uma referência ao amor normal do marido, que não necessita ser ordenado, mas sim ao amor volutivo que brota de Deus e assemelha-se ao seu próprio amor, em contraste com um simples desejo sexual que por sua natureza é egoísta. Este amor é determinado e altruísta, pois é como também Cristo amou a igreja. Embora os maridos humanos jamais possam alcançar este grau de amor que Cristo manifestou, são exortados a demonstrarem o mesmo tipo de amor, que assim também se prova, a si mesmo se entregou por ela. É uma vida de renúncia e de abnegação. Eu sei que existe tantas polêmicas, como eu já disse, quanto ao ato da mulher se submeter ao homem, mas presta atenção, olha a missão que o homem tem, olha a responsabilidade que o homem tem, que o esposo tem com a sua esposa, um amor de sacrifício, como Cristo se sacrificou pela igreja. Eu costumo perguntar: qual é o mais difícil?
Qual é a responsabilidade mais difícil? Será que é a responsabilidade das mulheres ou a responsabilidade dos maridos? O meu objetivo não é colocar aqui quem é que está executando melhor a sua atividade ou quem tem um ônus mais pesado. O que eu estou dizendo é que existe sim dupla responsabilidade. Existe uma via de mão dupla que vai e vem de responsabilidades. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Isto é, como se fosse o seu próprio corpo, o amor natural, não simplesmente o senso de dever, mas sim a ideia de lembrar que ele foi feito uma única carne com esta mulher. É um amor mútuo, daquele que entende que no casamento se vive em um único corpo, não existe um olhar de duplicidade. Seria mais ou menos como você olhar para o outro e olhar para si mesmo. É necessário a gente entender como funciona este projeto de Deus. É necessário a gente entender como Deus projetou tudo isso para que nós fôssemos felizes, para que nós vivêssemos bem, e muito mais do que isso, para que a gente pudesse desfrutar em plenitude de todas as bênçãos preparadas para Ele, naquilo que eu disse, a mais íntima união, a qual Deus preparou nesta comunidade chamada casamento. Mulheres, sejam submissas, é isso que Paulo está dizendo. O sentimento deste verso contém uma ideia tão distanciada do comum e tão contrária à norma do mundo moderno, que alguns podem julgá-la a quinta essência do retrocesso nas relações sociais civilizadas. Não tem a mulher alcançado, pela marcha triunfal da civilização, igualdade com o homem, igualdade essa que sempre foi seu direito natural, mas que só chegou a ser reconhecida recentemente. Em resposta, podemos afirmar que em muitas coisas, por exemplo, em qualidades espirituais, a mulher é, por ordenação divina, o par natural do homem. Mas nas relações da vida familiar, Deus estabeleceu uma certa ordem, para a qual a mulher deve estar sujeita ao marido. Nós podemos observar isso em vários momentos da palavra de Deus. Em 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 ao 16. Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Esta subordinação não implica em inferioridade. A sanção dada para encorajar as esposas neste rumo divinamente indicado e contra o qual o ser natural pode rebelar-se, se acha nas palavras como ao Senhor. Essa sujeição, diz Paulo, é determinada, baseada no princípio em que se submete também ao Senhor, visto que nesse assunto Deus estabeleceu uma lei. O único caminho é o de obedecer a essa lei por amor a Ele e como a Ele. Muitos problemas domésticos, aparentemente insolúveis, encontrariam sua solução se este princípio lhe fosse aplicado. A ordenação divina para a vida familiar é que o marido seja o cabeça da mulher, não em sentido despótico, não no sentido ditador, no sentido autoritário, nem por imposição do homem, mas como também Cristo é o cabeça da igreja. O marido deve basear sua conduta na mesma conduta de Cristo para com a sua igreja. Nesta relação não havia opressão, mas sacrifício, pois Ele é o Salvador do corpo, Cristo é o Salvador da igreja. As responsabilidades especiais que se aplicam ao marido como cabeça são tratadas em mais detalhes do que as que se referem à subordinação da mulher. O padrão celestial é novamente apresentado, de modo que o marido cristão deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. A atitude do marido para com a esposa não deve ser de domínio, mas de sacrifício próprio. Oxalá que as esposas aprendessem a lição dos versos que lhes são endereçados, e que os maridos, por sua vez, entendessem também sua parte, aplicassem a si mesmo os versos dirigidos a eles, e não também o vice-versa, mas sim para ambos. Paulo salienta não aos direitos, mas sim às responsabilidades. A harmonia
e a felicidade serão adquiridas ao passo que se cumprem as responsabilidades, antes mesmo de se insistir pelos direitos. Tendo introduzido a ideia do amor de Cristo pela igreja, Paulo é elevado a desenvolver este tema. As palavras têm um significado sacrificatório, e eu posso dizer, isso é para ambos, tanto ao marido que se sacrifica para amar a esposa, como Cristo sacrificou-se para amar a igreja, e também é sacrificatório para a esposa, que tal como a igreja, que renuncia-se a si mesmo para seguir a Jesus Cristo, esta esposa também nega-se a si mesmo para se submeter debaixo da missão daquele que Deus o colocou na sua vida, daquele que está ali numa posição que foi colocada por Deus. A igreja cumpre a missão de Jesus Cristo, a esposa está ao lado da missão do seu marido. Que possamos atentar para a palavra de Deus. Cumprindo a palavra de Deus, a gente nunca vai errar. Tudo vai dar certo se nós seguirmos o manual de instruções.